Boa noite, pessoal. A paz do Senhor. Eu sou o Marcelo e eu sou da Igreja Assembleia de Deus do Caminho, aqui de Boa Vista, Roraima. Hoje a gente vai estar explanando um pouquinho da lição da nossa EBD, a lição de jovens. Essa lição tem como título, O Tempo de Conquista, Fé e Obediência no livro de Josué. Vamos falar da primeira lição, que é uma lição que fala desse tempo que ocorreu, uma introdução sobre como é o livro de Josué. Tá? Só que a gente vai apresentar isso de forma com que os jovens da nossa igreja vão falar de cada ponto dessa lição. Né? Vão compartilhar o que eles leram, o que eles aprenderam com a gente. Né? Então vamos acompanhar o que esses jovens vão falar. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Me chamo Gabriele e faço parte da rede de jovens ou Caminho. Vou trazer para vocês uma pequena introdução. Moisés libertou os israelitas da escravidão e, após a travessia do Mar Vermelho, guiou-os pelo deserto, rumo à terra prometida. Caminharam por cerca de 40 anos, quando toda aquela geração adulta de ex-escravos morreu. Entretanto, diretamente de outros povos, os hebreus não sucumbiram, pois Deus queria preservá-lo para si, pois havia prometido que deles descenderiam o Salvador do mundo. Então o Senhor levantou uma segunda geração, a qual foi adestrada no deserto. Ali os novos hebreus viram grandes milagres de Deus, conheceram a rebeldia de seus compatriotas e o resultado funesto que adveio para os desobedientes. O tempo passou, morreram Miriam, Arão e Moisés, e Josué foi escolhido pelo Senhor para conduzir o seu povo. Logo depois, ele enviou 2 espias à milenária cidade de Jericó, com o objetivo de estabelecer estratégias para a sua primeira guerra. Como líder dos hebreus, depois de haverem atravessado o Rio Jordão, nesta série de lições conheceremos as vitórias e conquistas do líder Josué e de todo o povo de Deus rumo a Canaã. Então, vou trazer um pequeno comentário para vocês. O que podemos entender é que temos que ter fé e crer nas promessas de Deus para a nossa vida. Porque quando Moisés libertou o povo do Egito, ele tinha uma promessa de Deus para todos. Mas quando chegaram no deserto, começaram a reclamar, a murmurar, e foi onde perderam as bênçãos e toda a geração adulta morreram. E não alcançaram as promessas, ficando assim só os jovens que se tornaram uma nova geração a comando de Josué. Amém? Era isso que eu queria deixar para vocês. Paz do Senhor a todos, meu nome é Cauã e eu faço parte da Rede Jovens do Caminho. Hoje eu vou abordar 2 temas sobre o livro de Josué e o primeiro deles é a visão panorâmica. Sobre a visão panorâmica, é importante falar que o primeiro livro denominado histórico da Bíblia é o livro de Josué, e ele começou a ser escrito por volta de 1400 a.C. Essa data também é aproximada da destruição de Jericó. Teólogos afirmam que, fora a narração de seu falecimento, todo o resto do livro foi escrito por Josué. O livro de Josué também contém a narrativa da história dos hebreus após os 40 anos de peregrinação, e também tem um longo discurso de Moisés antes de sua morte. O livro de Josué ele é um exemplo de como deve ser seguida uma vida saudável de um cristão, e ele serve de ensinamento para todos nós. O segundo tema no qual vou abordar é sobre como era o mundo na época. Na época de 1400 a.C., o mundo já existiam algumas civilizações bem desenvolvidas e outras ainda nem sequer existiam. O Japão era um exemplo de auge de civilização na época, e a Europa já começava a ter vilas fortificadas. Na Grécia, por exemplo, já existiam boas edificações. Aqui no nosso continente, América do Sul, o Peru começou com a exploração de minerais, fazendo instrumentos de ferro, cobre e outros minérios.
Na América do Norte ainda não existiam, ela só começou a ter a sua primeira nação em 1500 com o México. O Egito na época era o país mais rico e lugares como a Babilônia, que foi responsável por destruir várias nações, hoje nem existem mais. E Israel, que na época foi fundada por ex-escravos, hoje é uma grande potência e um país de primeiro mundo. Olá pessoal, me chamo Luiz, paz do Senhor a todos. Sou parte da rede de jovens do Ministério Internacional do Caminho e vou falar sobre Canaã. Canaã, bem, a etimologia da palavra vem de um dos filhos de Noé, Cã, Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai dos cananitas e Canaã foi a terra que Deus prometeu a Abraão. Então, naquele tempo, o território, quando Israel passou a possuir Canaã, que conquistou a terra, graças às batalhas, que é uma das coisas principais que o livro de Josué relata, o território era maior do que hoje. Para a gente ter uma noção, Israel hoje é um país bem pequeno, em questão de território, dimensões de território. Tomando um exemplo, a gente pode ir para Pacaraima e voltar, aqui saindo de Boa Vista e ir para Pacaraima e voltar. E mais ou menos essa é a distância que dá de norte a sul, em torno de 470 quilômetros. Esses são alguns fatos técnicos, né, sobre a terra de Canaã. Um fato interessante é que os hebreus eles não procuravam por territórios a mais do que Deus já tinha lhes prometido, né? Então é interessante ver que não há uma ambição nisso daqui. Ao contrário, em contraste, a história nos conta, por exemplo, do Império Romano. O Império Romano era muito ambicioso nessa questão de território. Eles ocuparam parte da Ásia, Europa e parte do norte da África. Então, nessa questão, né, Israel, o povo de Israel, apesar de nós lermos em Josué que eles lutaram, né, contra outros povos para entrar na Terra Prometida, para ocupar o território que Deus tinha lhes prometido, que Deus tinha prometido a Abraão. Então, a gente não vê esse tipo de ambição no povo de Israel, né? Eles só queriam ocupar a sua terra. Inclusive, hoje, eles só querem ocupar o seu território, né? O território que Deus prometeu a eles. Um ponto interessante também que eu posso ver aqui é que Deus ele não precisou de dar grandes territórios ao seu povo para fazê-los prosperar. Isso porque a nossa prosperidade ela não se baseia, né? A prosperidade do povo de Deus não se baseia em quantidades ou em grandes porções de território, como no caso de Israel, que estamos falando aqui, né? Da terra de Canaã. Ela não se baseou em questão de um grande território, mas sim em que nós temos um Deus poderoso que pode fazer grandes coisas conosco, mesmo nós não tendo muitas coisas. Por exemplo, Israel, a terra de Canaã não era um grande território nas proporções exuberantes, vamos dizer assim, né? Não eram grandes proporções de terra que o povo de Israel ocupou. Então, mesmo assim, Deus fez prosperar o seu povo para mostrar que Deus é grande, que Deus é poderoso e que nós precisamos de Deus, não dependemos de territórios em si, entendeu? Então, é isso, espero que tenham entendido. E Canaã é um tipo de terra também que nós anelamos, né, como igreja de Deus, como povo de Deus, um dia conquistar graças à redenção de Cristo, né? É um tipo de terra que nós a nossa cidade, né? A nossa terra prometida, que um dia nós alcançaremos pela graça e pela salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus abençoe a todos. Paz do Senhor. Olá pessoal, vou falar aqui agora sobre propósitos do livro de Josué. Qual o propósito do livro de Josué, né? Bom, primeiramente paz a todos. E falar dos propósitos do livro de Josué, né? Primeiramente, Josué significa Salvador. Josué é um tipo de Cristo, né? Isso a gente pode ver claramente, porque Josué foi o sucessor de Moisés. Ele que Deus designou para colocar o povo de Israel, né? Dentro da terra que ele prometeu, já tinha prometido. Então aqui nós podemos ver Josué como um tipo de Cristo que também levará a sua igreja para
para um lugar seguro, para a terra prometida, né? Que será a nossa redenção, né? Nossa ascensão aos céus, futuramente. E o propósito daqui do livro de Josué é confirmar, né? Confirmar a promessa que Deus já tinha feito a Abraão tempo atrás, e também tinha feito a Moisés, de fazer o seu povo entrar na terra prometida, né? Em Canaã. É claro que a gente pode ver como Deus é fiel às suas promessas. Isso fica bem claro aqui no livro de Josué. E é interessante aqui um fato de que agora, com uma geração nova, né, é interessante que Deus mostra o seu apoio, Deus mostra sua provisão ao seu povo, agora com uma nova geração. E o fato de que as bênçãos poderiam continuar abundantes e perenes, enquanto o povo de Deus continuasse a obedecer às leis de Deus, né? Como Deus já tinha prometido. Se em caso de que o povo obedecesse às suas leis, as bênçãos iriam continuar. Aqui o propósito do livro é mostrar como Deus guia o seu povo também, como Deus guia o seu povo para o lugar prometido, e como Cristo lidera as vitórias, e como Cristo lidera o seu povo até alcançar os objetivos, né? Aqui nesse livro eu posso ver um certo teor de como se fosse uma espécie de militarismo, né? Porque a gente lê no livro de Josué, né? A gente vai ver bastantes relatos de guerra, né? Confrontos do povo de Israel com outros povos para poder conquistar a terra. E tanto que depois, mais na frente, a gente vai encontrar dados, né, específicos de quais foram os reis que Josué derrotou, que ao todo se relata a vitória de Josué sobre 31 reis. Então aqui a gente vê um certo, digamos, característica deste livro como militar, digamos assim. Então o propósito específico desse livro é mostrar como Deus é fiel às suas promessas, como Deus guia o seu povo até alcançarmos os objetivos. E o livro de Josué é um livro impressionante, né? Onde Deus mostra para nós, através do livro de Josué, que o deserto acaba, que o deserto, os anos de provação, os anos de processo, eles têm um certo tempo, e Deus então cumpre as suas promessas ao nos colocar no lugar onde Ele nos prometeu. Espero que todos tenham entendido. Paz do Senhor a todos e um grande abraço. Olá, boa tarde, paz do Senhor. Me chamo Ícaro, faço parte da Rede de Jovens do Caminho. E o tema que eu fiquei foi O Deserto Chegou ao Fim, onde fala da nova trajetória do novo líder Josué. E ali ele explica para o povo que tudo aquilo que eles viveram no deserto, eles não iam viver na nova terra, porque era uma terra abençoada, onde manava leite e mel. Eles não iam mais beber água da rocha, mas sim de rios, não iam morar mais em tendas. E toda aquela presença de Deus, todos aqueles milagres, eles iam ver com mais frequência na nova terra. E Moisés, nas suas últimas palavras, o que ele mais disse ao povo foi que eles fossem obedientes a Deus, que eles fossem fiéis, que ele ensinasse os seus filhos a buscarem a Deus e não murmurar igual o pessoal fazia no deserto. Bom, é isso. Agradeço a oportunidade, fiquem com Deus. Oi, igreja, meu nome é Larissa e eu sou da Rede de Jovens do Ministério Caminho. E para iniciar esse vídeo, eu quero deixar para vocês um versículo que se encontra lá em Hebreus 11:6, que diz assim: Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Bom, depois do povo de Deus ter saído do Egito, eles tiveram que trilhar um longo caminho para chegar à Terra Prometida, porém, infelizmente no começo, eles foram muito desobedientes a Deus, foram muito rebeldes, como vocês já sabem, e principalmente eles não tinham fé em Deus, o que dificultou muito a chegada deles até lá e dificultou muito também para que eles vivessem mais o sobrenatural de Deus. Porém, depois de 38 anos, finalmente eles estavam agora perto de chegar à Terra Prometida. E ali eles encontraram um obstáculo, que era atravessar o Rio Jordão.
Porém, naquele momento, diferentemente de quando eles saíram do Egito, no começo, de quando eles foram atravessar o Mar Vermelho, ali agora eles estavam com fé em Deus. Ali agora eles realmente estavam confiando que Deus era o Deus dos exércitos e que Deus jamais iria abandonar eles. E foi por isso que eles conseguiram chegar à Terra Prometida. É isso. Tchau. Então, pessoal, a gente viu aí os jovens apresentando o que eles aprenderam, né? Queria agradecer eles por essa participação, por eles estarem nos ajudando e que os próximos jovens também participem com a gente, tá? E, bem, eu não vou falar a lição do começo novamente, né? Eles já falaram bastante e ficou bem claro aí a mensagem deles. Mas eu queria passar um pouquinho, né, da palavra de Deus, né, para compartilhar com vocês, tá? Lembrando, né, a gente está tratando da lição da IBD de jovens. Essa lição fala sobre Josué, né, fala como foi o período de conquista, né, ali no livro de Josué, quando o povo sai do deserto, né, Moisés já morreu. O povo sai depois de 40 anos no deserto, né, e adentra a terra prometida, ou seja, aquilo que eles tanto conquistavam, tanto almejavam conquistar, né, está se concretizando, né, só que tem batalha, tem luta para ser feita ainda, para isso ser concretizado completamente. Bem, então assim, quando você fala de Josué, né, do livro de Josué, quais são as palavras assim, que vêm na sua mente, né? A batalha, conquista, luta, vitória, né? Muitas palavras, né, relacionadas a isso, né? Tanto que você vê o livro de Josué, só tem coisa boa, né? Alguns probleminhas ocorreram ali no meio do caminho, tá? Mas a maior parte do livro só fala de coisa boa, só de conquista, né? Então, ele é um livro que fala de conquista, tá? E eu acho interessante a gente destacar alguns versículos da Bíblia para que leve a gente a meditar, para ter um crescimento espiritual na gente e tentar colocar esses ensinamentos dentro da gente, né, no nosso coração, tá? A partir desses versículos, né, a gente lê e tira esses ensinamentos para a gente. E a Bíblia ela é maravilhosa porque eu leio um versículo, né, e aquilo traz um ensinamento importante para a minha vida, né? O Espírito Santo ele fala comigo através daquele versículo e às vezes aquele mesmo versículo lido por outra pessoa pode trazer outro ensinamento, né? Então, vamos aí falar de cada um por partes. Então, um outro versículo que eu gostaria de ver também está lá em Salmos, Salmo 20, verso 7, tá? Lá em Salmo 20, verso 7 diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, né? Outra tradução fala, mas nós confiamos no nome do nosso Deus. Eu acho esse versículo maravilhoso, principalmente para o momento que a gente está vivendo agora. Eu vejo, a gente está passando por um período de pandemia, né, onde você vê a situação econômica sofrendo, você vê a economia sofrendo e o povo sofrendo também, né? E eu vejo muita gente se agarrando a coisas que não vai dar a vitória. Confiando em coisas que não dá a vitória. Não estão confiados porque receber um auxílio, outros confiam porque são concursados, outros confiam porque são de direita, outros porque são de esquerda, né? Eu vejo, né, as pessoas confiando nisso. E é triste porque você vê a pessoa sofrer por isso, né? Dá um exemplo, né? Teve um certo ministro saiu do governo e aí as pessoas ficaram desesperadas. Olha, o ministro saiu e agora o que vai ser? Aí coloca assim um novo ministro. Aí olha, o novo ministro, ele é cristão e ele trabalha, ele está afinado com o presidente. E aí a pessoa se alegra, né? Aí um outro ministro sai, a pessoa se desespera de novo, aí depois entra e se alegra, aí fica nisso, né? E aí essa pessoa fica sofrendo, né? Por quê? Porque ela não está confiando no Senhor. Ela está confiando, né, nos seus carros, nos seus cavalos, né? E eu garanto para vocês, gente,
que lá na Coreia do Norte, onde a perseguição aos cristãos é a maior que existe no mundo, tem um cristão lá que ele está dormindo tranquilo porque ele confia no Senhor. Você vê lá na África, em países onde não tem saúde, não tem economia, né? Coisas que a gente ainda tem, né? Não tem saúde, não tem economia, lá ele não sabe nem o que é um respirador, provavelmente, tá? Então, lá tem um cristão que confia no Senhor e está dormindo tranquilo, está calmo. Eu não estou dizendo para você que você não deva agir quando precisar agir. Então, se você puder cuidar da sua saúde, se você puder ficar em casa, evitar contatos com outras pessoas, faça isso. Mas se acabou a comida e você precisar sair para trabalhar, saia para trabalhar e confie no Senhor, que o Senhor vai guardar você. Então, pessoal, isso foi um breve resumo, ficou um pouco grande, né, de alguns pedaços, né, para a gente entender, né, dessa lição, tá? Então, esse livro de Josué é ótimo porque ele fala de conquista, mas fala de pessoas que ganharam essas conquistas porque obedeceram ao Senhor, porque se colocaram na posição certa. Então, vamos aprender com esse livro. E eu creio que nesse ano, que é um ano assim que todo mundo está falando mal, vai ser o ano da nossa conquista, né? Então, que Deus abençoe você e não fique parado, né? Esforça-te, tem bom ânimo que o Senhor vai te dar a vitória. Tchau!